Louvado seja nosso Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estou regendo do Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. A graça do nosso Jesus Cristo e o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam conosco. Queridos irmãos e irmãs, boa tarde. Hoje eu vou falar sobre a Mãe de Deus, do livro O Silêncio de Maria, de Frei da Sarraiaga. A doutrina invariável da Igreja ensina que Jesus Cristo, enquanto pessoa humana, foi gerado verdadeiramente por uma mãe humana. Jesus Cristo é rigorosamente filho de Maria, da maneira que toda mãe subministra todo o fruto de suas entranhas. Maria subministrou uma natureza humana com a qual se identificou o Verbo, e o fruto foi Jesus Cristo. Movendo dentro do alcance e do significado do dogma elaborado pela reflexão da Igreja, a partir dos dados bíblicos e definido pelo Concílio de Efésios, Maria não é apenas a mãe de Cristo, o homem, mas também a mãe de Jesus Cristo, pessoa divina do Verbo. É esse o significado do primeiro dogma mariano, proclamado com tanto júbilo em Éfeso. Em 431, o Verbo é seu filho e Maria é sua mãe, como as outras mães o são da pessoa completa. Por hipótese, o Verbo poderia ter-se encarnado, por exemplo, identificando-se consubstancialmente em determinado momento, como uma pessoa adulta, mas, de fato, não foi isso que aconteceu. De acordo com a verdade revelada, Deus entrou na humanidade pelo caminho comum de um processo biológico, a partir das primeiras fases do embrião humano. Por isso, falamos da maternidade divina. Foi por isso também que Isabel perguntou, estupefata: que é isso? A mãe de meu Senhor aqui? São Paulo, falando do eterno Jesus Cristo, diz que foi fabricado no seio de uma mulher e utiliza uma vigorosa expressão, nascido segundo a carne. E o anjo da Anunciação, quando falou a Maria sobre a identidade daquela que floresceria em seu seio, disse que se tratava do Filho do Altíssimo. Toda pessoa deve sua existência à atividade geradora de uma mãe. Uma maçã, por exemplo, é fruto. Isto é, um ser vivo formado pelo princípio materno, que é a macieira. A macieira deu vida a seu fruto, por muito tempo, até que o fruto ficou maduro e pôde desprender-se da árvore mãe. Mas a pessoa humana é muito mais com relação à mãe do que o fruto com respeito à árvore. O fruto não é um ser subsistente como uma pessoa. A maçã desprendida da macieira não é autônoma e subsistente. Dentro da doutrina da Igreja, nós, sob o aspecto de fruto, somos totalmente devedores da atividade materna, mas como pessoa, não somos totalmente produto do processo gerador, porque a alma imortal vem diretamente de Deus imortal. A atividade materna prepara uma constituição somática, um corpo, digamos, sobre o qual Deus infunde diretamente seu alento imortal. E isso acontece desde o primeiro instante embrionário. Mas o fim das contas, a mãe não dá a luz ao fruto, mas uma pessoa. É mãe de uma pessoa, corpo e alma. Esta explicação nos facilitará a compreensão da maternidade divina. No caso de Maria, realizou-se um processo personificador. Em Maria identificaram-se
consubstancialmente a humanidade e a divindade. A pessoa humana sozinha não é ainda a pessoa do Cristo. A pessoa do Verbo eterno também não é ainda a pessoa de Jesus Cristo. Quando as duas realidades se identificaram no que chamam de união hipostálica, então tivemos a pessoa de Jesus Cristo, existe, portanto, um processo personificador que se afetou no seio de Maria. Poderíamos dizer que, simultaneamente, a humanidade assumiu a divindade e a divindade assumiu a humanidade. E esse ponto de convergência no central da história do mundo consumou-se em Maria. Sob essa perspectiva, poderíamos afirmar com todo direito que Maria é o centro da história. Procurando falar com maior precisão, podemos dizer que Jesus Cristo é o homem que chega a ser Deus, segundo a expressão mais repetida dos pobres gregos. Ao mesmo tempo, poderíamos dizer que Jesus Cristo é o Deus que chega a ser homem. Esta seria a tradução mais exata do nome Emanuel. Por isso dizemos tantas vezes que Deus se manifestou em Jesus Cristo. Como diz Shelby, a maternidade de Maria dá propriamente como resultado final um homem que é real e verdadeiramente Deus. Não seria exato dizer que Maria é a mãe de um homem que, ao mesmo tempo é Deus. Como a sua atividade materna alcançar direta e imediatamente, quase exclusivamente, o humano de Cristo. Para evitar confusões, é preciso deixar claro que o termo direto e formal da atividade geradora de Maria foi homem-Deus. É isso que indicamos quando dizemos que Maria é mãe de Deus. Assim chegamos à conclusão de que também não seria exato o pensamento segundo o qual a colaboração geradora de Maria esteve ordenada primariamente para a formação da natureza humana de Cristo, como mero homem, e secundariamente ao Deus homem. Sendo esse homem Deus, uma pessoa divina, conclui-se evidentemente que a atividade materna de Maria tem por finalidade o termo a existência divina do homem e, ao mesmo tempo, a existência humana do Verbo. Seguindo o raciocínio de Shelby, o Verbo eterno vem a ser objeto da atividade materna de Maria, enquanto dela e nela se revestiu de carne. Muito mais, a atividade materna de Maria tem por meta o Verbo, tão explícita e diretamente que poderíamos afirmar que esse processo gerador não tem outra finalidade senão revestir o Verbo com a carne humana de Maria. Daí a vigorosa expressão paulina, nascido segundo a carne. O Verbo é, antes de tudo, uma pessoa divina que chega a possuir uma natureza humana e, em segundo lugar, a pessoa humana em possessão da divindade é tudo que indicamos quando chamamos Maria de Mãe de Deus, Theotokos. Nascimento é um símbolo da maternidade, mas na realidade não é mais do que a manifestação sair à luz de um processo gerador levado a cabo no escuro do seio materno ao longo de 9 meses. Shalom para vocês e até a próxima, se Deus assim o permitir.